Olá, tudo bem com você? Vamos iniciar a nossa aula de História. Nós vamos realizar a correção das páginas 54 e 55, referentes à aula passada, e vamos fazer atividades, do livro e também o Recordando Rotas, preparando para vocês para a avaliação que nós teremos aí na semana seguinte, tá certo? Então, nas páginas 54 e 55, nós tínhamos aí, uma pesquisa, uma viagem no tempo, para vocês realizarem. Eu sugeri na aula, o próprio livro sugeriu que vocês fizessem sobre a República de Singapura. Então, aqui eu vou colocar sobre a República de Singapura essa correção. Você pode ter feito sobre outra cidade, não tem problema, tá certo? Sobre outro lugar. Então, vamos lá. República de Singapura, a letra A, que é o que o livro propõe. República de Singapura. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a letra para caber. Esse quadro é pequeno. Se eu escrever pequeno, vai ficar ruim para vocês enxergarem. Escrevo um pouco maior, não cabe. República de Singapura. Certo? Letra B, a origem, Ela deixou de fazer parte da Malásia para se tornar independente em 1965, tá? Deixou de fazer parte da Malásia para se tornar independente em 1965, tá? Letra C, continente em que está localizado? Na Ásia, tá? Ásia. Letra D, língua oficial. Vou colocar bem aqui, a letra D, para nós irmos otimizando o espaço. Malaio, tá? A língua oficial. Mandarim. Tamil e inglês. Certo? Letra E, a população. 5,7 milhões de habitantes. 5,7 milhões. De habitantes. Essa é uma estimativa de 2018, tá? Essa pesquisa. Letra F, a moeda corrente. Moeda corrente é o dólar. Dólar singapuriano. Certo? A forma de governo é parlamentarista unitária. Eu vou apagar aqui para a gente poder continuar a correção. Só um minutinho. Letra E, a forma de governo. República parlamentarista unitária. Parlamentarista unitária. De partido dominante. De partido
predominante. Letra H, religião predominante, tá? Então, eles têm uma diversidade aí, né? Crenças populares chinesas. Populares chinesas. 40% da população. Islamismo. Islamismo. 18,5%. Temos também o budismo. 14,2%. Cristianismo. 15,4%. E aí tem também o hinduísmo com 5%, sem religião e ateísmo 4,7% e outras 2,4%. Como pediu a predominante, então crenças populares chinesas com 40%. As outras ficam aí como a título de informação para vocês, tá bom? Continuando, na página seguinte, nós tínhamos um textinho, né, e as perguntas. Qual é o assunto central abordado no texto? É a questão 1. Nós vamos registrar aí. Letra A. Qual é o assunto central abordado aí nesse texto, né? Então, é a produção de bens materiais e o pagamento de impostos na Mesopotâmia, tá? A produção de bens materiais. Produção de bens materiais e o pagamento de impostos na Mesopotâmia. Certo? Letra B. Na Mesopotâmia, o imposto era voluntário ou obrigatório? Era obrigatório, né? Por que eram cobrados impostos na Mesopotâmia? Porque os bens materiais produzidos não eram suficientes para o sustento dos templos e dos palácios, né? Como nós vimos aí no nosso livro, tá? Então, os bens produzidos não eram suficientes para o sustento dos templos e palácios. O sustento dos templos e palácios. Ok? Na letra D. No Brasil atual, a população é obrigada a pagar impostos, por quê? Sim, né? Essa era uma resposta pessoal, mas vocês colocariam que sim, né? Nós pagamos os impostos que são cobrados, é uma forma de sustentar, né, a existência do governo e organizar os serviços que são prestados à sociedade, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, transporte, tá? Então, nós pagamos os impostos para manter tanto o governo quanto os serviços que são prestados, tá? Aí, caso a resposta da pergunta anterior for sim, entreviste um familiar pessoal, né? Há um imposto muito importante chamado imposto de renda. Como familiar responsável, pesquise e escreva em seu caderno o que é imposto de renda
e se ele acha justo o sistema tributário, tá? Então, vocês provavelmente encontraram aí, né, a questão do imposto de renda, que ele é utilizado pelo governo federal, tá? Para ajudar na educação, em programas de transferência de renda, tá? Então, aí, se acha justo ou não, também vai ser pessoal no caso da resposta da família de vocês, tá certo? Então, agora nós vamos para a nossa aula referente ao dia de hoje, tá? Nós vamos lá no livro, na página 57. Tem uma atividade para vocês realizarem. Deixa eu só pegar o meu livro aqui. Está proposta aí na página 57. Com base no que você estudou sobre o Egito, desenhe a seguir a história em quadrinhos com 6 cenas, né, que representem o processo de consolidação da unidade política egípcia, desde a sedentarização dos grupos humanos no período neolítico até o período dos faraós. Então, você vai ter que retomar o conteúdo do capítulo 1, tá? Aqui, no primeiro quadrinho, você vai colocar o processo de sedentarização, que nós vimos lá no capítulo 1, no início, né, da formação da sociedade egípcia, da questão da sedentarização, que eles começaram a produzir, a plantar, né, começaram a trabalhar com a agricultura. Então, nesse período, começou aí o processo de sedentarização, tá? Com a agricultura, a pesca e a pecuária. Então, vocês vão representar aqui no primeiro quadrado esse período, tá? Que eles começaram a se apropriar aí da pesca, da pecuária e da agricultura. Depois, no segundo quadrinho, vocês vão falar um pouquinho sobre a servidão dos camponeses ao longo do Rio Nilo. Então, eles começaram esse processo de sedentarização e se instalaram às margens do Rio Nilo. Então, você vai representar esse período também de instalação deles aí, às margens do Rio Nilo, que nós sabemos que foi um rio muito importante, né, para os egípcios, principalmente nesse período. Depois, você já vai vir para o capítulo atual, né, que nós estamos estudando, ali na página 56, e aqui no terceiro quadrinho, você vai representar os clãs, tá? Então, vai lá, vai ver o que eram os clãs, né? As unidades familiares, tá? Com laço de parentesco. E você vai representar aqui. No terceiro quadrinho, no quarto quadrinho, você vai representar os nomos, né? Volta ali na página anterior também, né? E vai representar aqui os nomos, né? Que eram politicamente independentes e governados por monarcas que exerciam funções militares, políticas e jurídicas, né? Então, eram núcleos sociais aí do povoado, né? E dessas vilas que foram se formando. Aí, no quinto quadradinho, você vai representar o Alto e o Baixo Egito. Lá também fala, no início dos capítulos, lá no capítulo 1, capítulo 2, fala um pouquinho dessa divisão do Alto e Baixo Egito, tá? Então, você vai representar aqui, pode ser um desenho através de um mapinha, igual tá lá, mostrando que tinha, né, a existência aí do Alto e do Baixo Egito, e você representa aí no seu desenho. E depois aqui, você vai representar também a formação de um único reino e o faraó, tá? Então, nesse último quadrinho aí, a formação de um único reino e o faraó. Para realizar essa atividade, pode ir pausando o vídeo aí, né? Volta na explicação e vai fazendo quadradinho por quadradinho a representação dentro disso que a professora orientou vocês, tá? Cada quadradinho vai representar uma fase ou um período dessa questão social aí do Egito. Você vai fazer, você pode até nomear em cima o que é, né? Então, por exemplo, clãs, né? Coloca lá, escreve e desenha, né? Os nomos, vai lá e desenha, tá? Fazendo aí cada uma das suas representações. Agora, nós vamos retomar
no livro de vocês o Recordando Rotas do capítulo 1. Se a sua turma já fez, não tem problema, você vai retomar para revisar, porque na semana que vem nós vamos fazer a avaliação, aquela avaliação que nós não realizamos quando iniciou o isolamento social. Então, vamos fazer o Recordando Rotas, que até já vai ajudar vocês aí nesse processo de revisão, certo? Deixa eu só selecionar o livro aqui, que tem que ser o do aluno, né? O Recordando Rotas, vamos ver se vai aparecer de novo do professor ou se vai dar certo, tá? Então, aí você vai fazer essa atividade, né? Como se você estivesse aí revisando o seu conteúdo, tá? Então, no capítulo 1, vocês viram, e eu vou revisar com vocês também em vídeo, tá? Na próxima semana, fiquem tranquilos. Então, retoma lá o capítulo 1 para você realizar essas atividades, tá? Porque ao estudarmos o passado dos povos antigos, encontramos mais dúvidas do que certezas, né? Procura lá no livro. A gente vê que os povos antigos, eles deixaram vestígios. Então, nós vamos por dedução, né? Não tem uma certeza daquilo que foi feito. São interpretações dos historiadores. Então, às vezes, uma interpretação acaba gerando muita dúvida, né? Então, por que os historiadores chamam a região de crescente fértil dessa forma? Né? Então, lembram lá, né, a crescente fértil, a questão da fertilidade, do formato que essa região tinha no mapa, tá? Explica a importância da água para a organização e o desenvolvimento dos primeiros povos e culturas do mundo. Então, a água foi muito importante, né? Rios importantes como o Rio Nilo, Rio Tigre, Rio Eufrates, que nós vimos. Então, por que eles tinham tanta importância nesse período? Sobre os povos mesopotâmicos e africanos, marque X as opções corretas. Então, leia, né, e assinale com um X. E aqui na número 5, você vai observar as imagens e vai dizer a qual povo pertencia. Por exemplo, se pertencia aos sumérios, você vai colocar a letra A. Se pertencia aos acádios, letra B. Amoritas, letra C, tá? E aí você vai marcando de acordo com o povo a que pertence essa imagem, tá certo? Bom, vocês terão, como eu disse, revisão, né, desses conteúdos, mas vão fazendo aí já para relembrar os conteúdos dessa primeira etapa, para realizar a nossa avaliação, tá certo? Bons estudos, fiquem com Deus e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau!